De antemão, toda a glória, toda a honra, todo o louvor sejam tributadas ao Senhor Jesus. E se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor? Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eu vou ler com vocês o versículo 11 e o versículo 12. Se você trouxe Bíblia, abra sua Bíblia. Se não trouxe, vai ser colocado na tela aí. Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: este Jesus que nós estamos aqui adorando, ele é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Podeis sentar, não feche sua Bíblia, permaneça com ela aberta, que nós vamos fazer aí um passeio pelas Escrituras Sagradas nesta noite. Irmãos, acredito eu, não tenho dúvida, que você já deve ter escutado algumas vezes a palavra exclusividade. É comum a gente chegar em alguns determinados estabelecimentos comerciais e ele ser exclusivo em algum produto específico. E aí você vai procurar outro produto naquele estabelecimento e não tem, porque ele tem a exclusividade de só vender um determinado produto. Hoje, infelizmente, no cenário religioso, as ofertas religiosas são de todos os tipos. Mas eu não estou preocupado com isso, que eu não vou falar sobre isso. Meu assunto aqui nessa noite é salvação. E sobre a salvação, Jesus é a exclusividade. Não existe outro. E o texto que nós lemos é muito claro: este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E eu pulei, mas é porque eu quero a sua atenção. Abaixo do céu não existe outro nome, só Jesus. Amém? Só Jesus. Quem disse isto foi Pedro, o apóstolo Pedro, muito conhecido dos cristãos. Agora, talvez você não saiba, não estou dizendo que você não sabe. Talvez você não saiba onde, quando foi que Pedro fez esta declaração. Isto é que é importante. Onde e quando Pedro fez esta declaração de que Jesus era o único que poderia salvar. Onde ele fez essa declaração, quando ele fez esta declaração e diante de quem ele fez esta declaração. Isso é importante. Sabemos a história que Pedro negou Jesus 3 vezes, diante de pessoas que não eram tão importantes na ocasião. Ele negou 3 vezes, mas nesse momento, nesse instante, Jesus faz esta declaração. E presta atenção, como é que isto aconteceu. Eu vou ler para você, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Por isso que eu pedi que você não fechasse a Bíblia. Pedro e João são presos. Preste atenção. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos,
Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Salvação é exclusividade de Jesus. Eu poderia aqui nessa noite citar homens e mulheres que marcaram a história da humanidade, tanto biblicamente falando como fora da Bíblia. Tem homens que marcaram a história, tem homens importantes, tem mulheres que marcaram a história, tem mulheres importantes, mas com respeito à salvação, só Jesus. Para perdoar pecado, só Jesus. Para salvar, só Jesus. E a Escritura é cheia de passagens que nos comprova. Vamos fazer um passeio pelo Novo Testamento. Eu só vou andar hoje pelo Novo Testamento junto com vocês. Romanos capítulo 5, versículo 18. Observe o que é que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela. Assim, pois, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Este ato de justiça foi praticado por Jesus. Ele foi o único que não pecou. Ele foi o único que nunca errou. E é por isso que João, na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 1 e versículo 2, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos não é um, é o advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Jesus é exclusividade com respeito à salvação, não existe outro. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, 19, 20 e 21, eu amo esse texto, porque esse texto é muito profundo. Esse texto é muito forte. Quando a pessoa lê esse texto, prestando atenção no conteúdo, é muito forte esse conteúdo. Olha o que está escrito. Ora, tudo não é alguma coisa, não são poucas coisas, não são muitas coisas. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Por meio de Cristo. Não foi por meio de Paulo, não foi por meio de João, não foi por meio de Pedro, não foi por meio de qualquer outro nome, foi por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, não foi em Pedro, não foi em Paulo, não foi em João e nem foi em outro nome qualquer. Foi em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, não é em nome de João, não é em nome de Pedro, não é em nome de Paulo, é em nome de Cristo, pois exortamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele quem? Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Jesus é exclusivo. Não existe outro. Existem nomes muito grandes, existem nomes muito fortes, e eu poderia citar aqui diversos, e você conhece também diversos, biblicamente e fora da Bíblia. Porém, para a salvação, só Jesus. Foi ele quem disse: eu sou. Primeira pessoa do singular. Eu sou. Não existe outro. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. E se você for para qualquer lugar,
fazer parte de qualquer grupo religioso que coloque qualquer outro nome ao lado de Jesus, corra, porque esse lugar não é correto. Aonde você for, que só falar que Jesus é o único que salva, fique lá, porque lá é verdade. Eu sou, disse Jesus. Amém? Ele disse eu sou. E eu vou mostrar para você nessa noite algumas passagens. E eu não vou usar. Olha, nós temos diversos apóstolos. A Bíblia é um livro que contém 66 livros. Foi escrito por cerca de 40 homens, inspirado pelo Espírito Santo. Cerca de 1.600 anos aproximadamente para que a Bíblia fosse escrita. Eu não vou falar de todos eles, eu só vou usar um homem aqui nessa noite para falar de Jesus, João. Só vou falar de João para provar para você, para mostrar para você que Jesus é aquele que disse, eu sou. Evangelho de João. Este Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Preste atenção. Disse Jesus, João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Você pode repetir comigo? Eu sou o pão da vida. Eu quem? Eu quem? Bem forte. Eu quem? Aleluia. Jesus disse, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Aleluia. João 6, 48. Jesus diz, eu sou. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Mais uma vez juntos. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Neste mesmo capítulo, versículo 51, Jesus diz, eu sou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus disse que é o pão vivo que desceu do céu. João 8, versículo 12. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Vamos juntos? Eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou, não existe outro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus diz em João 8, 58. Antes, olha que Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E olha que Abraão já tinha se passado milhares de anos, no mínimo 2000 anos já tinha se passado. E Jesus chega declarando, eu sou. Antes que Abraão existisse, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo de número 10 de João, no versículo 7, Jesus diz, olha o que é que ele diz. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu, Jesus, declara como a porta das ovelhas. No versículo 9 desse mesmo capítulo, Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Glória a Deus. No versículo 11, Jesus diz nesse mesmo capítulo, eu sou o bom pastor. Hoje se comemora o dia do pastor. Pastor Cláudio, 0 à esquerda. Jesus, 1000 à direita. Aleluia. Ele pode bater e dizer, eu sou o bom pastor, aleluia. E ele diz que o bom pastor, que é ele, deu a vida por nós, aleluia. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 25, versículo 14 desse mesmo texto, versículo 14. Jesus fala, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus é o bom pastor e se você é a ovelha dele, ele te conhece, aleluia. Capítulo 11 de João, versículo 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E ele promete, quem nele crê, jamais morrerá. Olha o que ele diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mesmo que morra, mas vai viver. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. João 14,6 a gente conhece, vai colocar na tela só para colocar, porque pode ter alguém que não saiba. Jesus disse, eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. João 15:1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. 17:10, João 17:10, Jesus diz: ora, todas as minhas coisas são tuas, Pai, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Aleluia. A glória é de Deus. Jesus diz: neles eu sou glorificado. Amém? Jesus é maravilhoso. Olha o que é que ele revela. Eu não vou usar outro personagem, eu vou usar João. Eu só vou mudar de livro. Apocalipse. João escreveu o livro do Apocalipse. O que é que João falou a respeito de Jesus? Primeiro capítulo, versículo 8. Apocalipse 1:8, disse Jesus: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 17, desse mesmo capítulo, Jesus diz: quando viu Jesus, caiu aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 23, Jesus diz: eu sou. Olha o que é que ele vai dizer aqui, é muito sério. Jesus diz: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Você parece que não conhecia esse texto, porque você não deu nem glória a Deus. Mas está aqui escrito: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Você que está aqui nessa noite, você que está em casa, saiba que Jesus conhece seus pensamentos, saiba que Jesus conhece seu coração, saiba que para Ele não há novidade, e Ele dá essa sentença. Tem que ter uma razão, tem que ter um motivo para Jesus dizer isto: matarei seus filhos. Qual é a razão? Qual é o motivo? Vamos observar. Na palavra está escrito, Apocalipse capítulo 2, voltamos para o versículo 18 e depois vamos continuar até o 23. Aí você vai entender o porquê Jesus dizer isso. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, Jesus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, conheça o teu amor, conheça a tua fé, conheça o teu serviço, conheça a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti. Olha Jesus falando para a igreja: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição, por isso matarei. Versículo 23: matarei os seus filhos, e todos os da igreja conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Amém? Cuidado, não brinque com Jesus. Não brinque, não leve ele na brincadeira. A coisa é séria, e muito mais séria do que o que você possa imaginar. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Vamos melhorar um pouquinho. Disse-me ainda: tudo está feito. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, Jesus, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. 22:13, Apocalipse, disse Jesus. João ainda falando: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou Jesus. 22:16, disse Jesus: eu sou. 22:16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi,
a brilhante estrela da manhã. Amém? E para concluir esta parte a respeito de Jesus, pelo menos por enquanto, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, porque quer queira, quer não, você um dia vai fazer parte do que eu vou te mostrar agora. E é bom a gente já ir treinando. Quem é de Jesus, é bom já ir treinando. Põe na tela Apocalipse capítulo 5. João ainda falando a respeito de Jesus. João falando a respeito de Jesus. Agora, eu quero ler todo esse capítulo, são 14 versículos, e eu quero ler junto com vocês, bem forte, bem bonito. Vamos juntos? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, ninguém no céu, olha o que está escrito: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para o livro. Eu pedi que ele parasse ali, para poder você entender. No céu tem arcanjos, tem serafins, tem querubins, tem anjos, que está revelado nas escrituras. Deve ter outros seres que não foi revelado, mas isso está revelado. E existem milhares e milhares e milhares, não sabemos a quantidade, porque Deus não nos revelou. Na terra, vivo hoje, existe cerca de 8 bilhões de pessoas, vivo. Segundo estudiosos, já se passaram pela terra mais de 100 bilhões de pessoas desde Adão. Nem no céu, nem sobre a terra, debaixo da terra, o mundo dos mortos, não sabemos o que tem lá. E eu nem quero saber, porque não me interessa. Eu quero saber o que tem lá em cima. Lá embaixo eu não quero nem saber. Vai saber quem for para lá, o problema é de quem for para lá. Jesus diz, através de João, que nem no céu, tenta imaginar o que tem no céu, nem sobre a terra, em cima da terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir este livro que estava selado com 7 selos, nem sequer olhar para ele. No versículo 4, João diz: e eu chorava muito, vamos juntos? E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Quando eu disse no princípio que Jesus é exclusividade sobre a salvação, você está começando a entender que não existe outro ser, que não existe outra criatura, que não existe ninguém que possa te salvar, só Jesus Cristo. E o que é que acontece? Vamos continuar, versículo 6, vamos juntos? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi, para aí,
E vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de anjos. De anjos. E o que é que este número de milhões, de milhares e milhares, o que é que eles estavam fazendo? O que é que eles estavam dizendo? Versículo 12. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e glória e louvor. Segura aí. E existem algumas pessoas na terra que negam a adoração a Jesus. Na terra tem alguns grupos religiosos que dizem que Jesus não é para ser adorado. Meus irmãos, o que é que aconteceu aqui no céu? O que é que João viu no céu? E João continua, versículo 13. Então vi que toda criatura, ele viu Cláudio. Como é teu nome? Como é seu nome? Ele viu você. E vi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, bem forte: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Versículo 14. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não existe outro, só Jesus. Só Jesus. É dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor, é dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor. Vá treinando, porque esta cena vai acontecer. Põe o versículo 13. Então disse João, então eu vi que toda criatura, eu vi Messias, eu não sei se ele vai ser baixinho assim. Eu vi o pastor Rodiclesso, não sei se vai ser magro assim. Eu vi o Diácono Orlando, não sei se vai ser simpático assim. Eu vi o Roberval, não sei se vai ser gordinho assim. Eu vi Paulinha, não sei se vai ser assim. Eu vi o pastor Cláudio, não sei se vai ser assim. Eu vi o presbítero Roque, não sei se vai ser assim. Eu vi todos vocês dizendo: ele é digno de louvor, de honra, de glória e domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia! Glória a Deus! Podem sentar, meus irmãos. Eu pergunto para vocês, alguma dúvida do que Pedro disse? Este Jesus é pedra rejeitada por vós dos construtores, a qual se tornou a pedra principal, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não tem nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que seja salvo. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Diante das autoridades, Pedro falou com autoridade. Diante das autoridades, Pedro falou com autoridade. E por incrível que pareça, Pedro depois é preso, mas ele não nega Jesus. Olha o que está em Atos, capítulo 5. Pedro não nega Jesus, a partir do versículo 17. Eu vou ler para vocês. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora. Lhe disse: ide, apresentando-se no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo-as, ninguém encontramos dentro.
Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhe comunicou: eis que os homens que recolheste no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temia ser apedrejado pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-as ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinassem nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Estamos numa época difícil, não sabemos o que poderá acontecer amanhã, não sabemos o que poderá acontecer na frente, no futuro, mas aconteça o que acontecer, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 30, disse ainda a palavra do Senhor: o Deus de nossos pais, disse Pedro e os demais apóstolos, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, pendurando no madeiro. Versículo 31, Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Aleluia, glória a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Jesus é o único Salvador. Jesus é o único Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Será que você ainda tem dúvida? Será que você ainda acha que existe outro que possa resolver o seu problema? Ou será que você acha que pode resolver o seu problema? Jesus foi muito claro quando ele disse em Mateus 19, 26, a salvação é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda a respeito de Jesus, não vou mais usar o apóstolo João, agora eu vou usar o apóstolo Paulo. Ele chega na carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Jesus, subsistindo em forma de Deus, olha o que está escrito: deve ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 11. Toda língua, quer queira, quer não. Você que está aqui nessa noite, se porventura tiver aqui alguém que ainda não confessou Jesus como Senhor, como Salvador, não tem problema. Você vai ter a hora que você vai dizer: Jesus, tu és o Senhor. Não terá mais salvação. Lá não vai ter mais salvação. A salvação é aqui. Agora está determinado, está escrito, está revelado que toda língua. Olha o versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus disse: eu sou. Amém? Não existe outro. Jesus é o Senhor. E ele determinou, chamou seus discípulos, determinou, e deu a ordem para todos nós. É por isso que estamos aqui. É por isso que estamos aqui. Porque a gente poderia estar em casa. A gente poderia estar em casa. A gente poderia estar em qualquer lugar. Mas a gente está aqui, primeiro, por Deus. Segundo, porque amamos você, meu amigo. Nós queremos que você conheça.
Nós queremos que você tenha a salvação, assim como nós temos. Nós queremos que você seja salvo. Nós queremos o melhor para você. Nós queremos dar o melhor para a sua família. Nós queremos o melhor para a sua vida. Nós queremos que você conheça Jesus e seja liberto. Como ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Quando a mulher tem um encontro com Jesus, ele é livre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Ele mandou, Marcos 16, 15 e 16. Disse Jesus, depois que ressuscita e aparece a seus discípulos, antes de subir para os céus. Disse-lhe Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê? Todos juntos. Quem crê? Mais uma vez. Quem crê? Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Essa é a ordem de Jesus. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Você já creu? Amém, glória a Deus. Já foi batizado? Ainda não? O que é que impede? O pastor Valdir Crespo não quis batizar? Eu acredito isso não. É só você procurar ele, que ele marca o dia para lhe batizar. Tem um dia aqui na igreja marcado, meio do ano, final do ano. Mas se houver uma necessidade extra, ele batiza. Se houver uma necessidade extra, nós batizamos. Porque é mandamento de Jesus. E a gente cumpre os mandamentos de Jesus. Quem crê e for batizado, será salvo. O batismo é para quem crê. Quando Pedro faz o primeiro sermão dele, e no final do sermão, o povo judeu disse: o que é que a gente deve fazer, irmãos? O que é que a gente deve fazer, irmãos? Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para cancelamento dos vossos pecados, e recebereis o dom da vida eterna. Ordem de Jesus, foi ele quem determinou, e nós procuramos cumprir. Agora, atenção, não só você que nos visita, mas também a igreja. Porque a igreja que está aqui presente, para nós, tomara, Jesus, que todos nós fôssemos participantes da igreja de Jesus invisível. Eu não sei, mas Deus sabe. Você viu que Jesus conhece os nossos corações, que Jesus conhece nossas mentes. Você viu que ele disse: eu sou aquele que conheço, que sondo. Ele sabe, ele conhece. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9 e 10, está escrito. E isto é uma verdade. Preste atenção. Fiel é esta palavra. Eu não estou aqui falando de mim, que eu não tenho. Vou falar o que para você de mim? Estou falando de Jesus. Estou falando dele. Estou falando da sua palavra. O que eu posso dizer para você é que Jesus me salvou, assim como salvou muitos que estão aqui. E aqueles que foram salvos por Jesus foram transformados para o louvor e para a glória do Senhor. Sei, e você sabe, eu não sou, você não é ainda o que Deus quer que você seja. Mas eu sei, e você sabe, que nós não somos mais o que nós éramos. Fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra, diga de inteira aceitação. Versículo 10. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Procure ser fiel, meu irmão. Procure ser fiel, minha irmã. Não brinque com Jesus, porque Ele sonda os nossos corações. Ele nos conhece, Ele sabe perfeitamente quem nós somos. Ainda nem chegou as palavras em nossas bocas e Ele já sabe o que nós vamos falar. A gente nem pensou ainda e Ele já sabe o que nós vamos pensar. Por isso, se renda, se humilhe, diga: Jesus, eu estou perdido sem você, me salva. E Jesus salva. Ele é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, daqueles que são sinceros, daqueles que são verdadeiros. Atenção, muita atenção no que eu vou dizer agora. Pecador, todos nós somos. Ou tem aqui alguém que teria a ousadia de se levantar e dizer: eu não tenho pecado? Pecador, todos nós somos. Uns pecam mais, outros pecam menos. Deus fez questão de olhar dos céus e me viu, e te viu, e falou de mim, e falou de você. Salmo 14, o único texto que eu vou citar do Velho Testamento. Salmo 14, versículo 2 e versículo 3. Olha o que está escrito: Deus falando de mim, Deus falando de você, Deus falando de todos os seres humanos. Salmo 14, versículo 2 e 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, e Ele me viu, e Ele te viu, e Ele viu todos. E Ele diz: para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus.
Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Esta é a nossa situação. Precisamos da exclusividade da salvação, que é Jesus. Sem Ele, nós estamos perdidos. Agora, Ele é meu Senhor. Prepara um hino aí. Ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. Eu não sei seu, mas uma coisa eu sei. Olha o que é que Jesus diz a respeito de eu sou. João capítulo 8, presta atenção, voltando para João, capítulo 8, versículo 23. E prosseguiu Jesus: vós sois cá de baixo. Vocês são da terra. Eu sou lá de cima. Eu sou do céu. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Segura aí, Fagner, por favor. Jesus falando para os judeus na ocasião e deixou escrito para nós: vocês são da terra, vocês são terrenos, vocês são de baixo, eu sou de cima, eu sou dos céus, eu vim de lá. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Meu amigo, minha amiga, se tiver alguém entre nós, escute o versículo 24, por gentileza, presta atenção. Por isso eu, Jesus, vos disse que morrereis dos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quer se libertar dos pecados? Tem que crer que Jesus é. Tem que crer que Jesus é. Se você não crê que eu sou, você vai morrer com os vossos pecados. Agora, se você crê que Jesus é, os seus pecados serão perdoados, serão cancelados. Não importa o que você fez, não importa, isso é problema do passado. Jesus quer escrever uma nova história na sua vida. Poli, por gentileza. Meu irmão, vamos colocar em pé nesse momento? Eu vou dizer: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Você pode repetir comigo? Jesus é meu Deus, Jesus é meu Salvador. Mais uma vez: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Se você disser isso de coração, pode ficar tranquilo, você está salvo. Se você disser isso de coração, você está salvo. Escute e veja Romanos 10, 9 e 10. Se tu, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus é, amém? Diga: Jesus é. Recentemente, eu estava com a minha netinha Nicole, que não há necessidade de eu dizer que eu a amo. Não há necessidade. Mas eu chamei ela e disse: Nicole, você sabe que eu te amo demais. Ela: sei, vovô. Nicole, você sabe que eu te amo demais. Sei, vovô. Agora, Nicole, você sabe que tem alguém que eu amo mais do que você. E você sabe quem é, Nicole? Ela parou, olhou para mim, aí disse: Jesus. Amém. Nicole, você acertou, Jesus. Você acertou, eu te amo demais. Mas Jesus, eu te amo, eu amo muito mais. Jesus tem que ser o primeiro, Jesus tem que ser o único, Jesus tem que ser aquele que não pode ter lugar para ninguém. Eu quero terminar a mensagem dessa noite repetindo o que Davi disse. Salmo 16, versículo 2. Eu vou dizer isso. E você, se você também tem isso no seu coração, diga: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Mais uma vez, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente.